Olá, gente, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, 25 anos, 25 lives. Essa é a sexta live. Eu sou Alan Delmiro, outros ares, e estamos aqui para dialogar sobre dança. E hoje vamos ter a presença de Larissa, Lari, querida Lari, maravilhosa, Larissa Souza. Sim, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre dança, vamos falar sobre religiosidade e sobre corporalidade, toda essa conexão aí em uma live, né? Vamos ver lá se eles conseguem dar conta de falar de coisas intensas, tá certo? Neste momento, agora, logo mais. Daqui a pouco ela tá chegando por aí, daqui a pouco ela tá entrando e a gente vai conversando com ela, tá? Enquanto ela não chega, deixa eu falar pra vocês, porque hoje uma live vai ser bem bacana, tá? Amanhã temos duas lives, tá certo? Amanhã tem live com o Tiago Bione maravilhoso, meu amigo, meu irmão, enfim, me orienta na área jurídica até a área da dança. É minha luz na vida, assim, Tiago Bione, maravilhoso. E também teremos a live com Luciana Bivar, maravilhosa bailarina. Eu tenho uma super gratidão por Luciana Bivar, porque se eu sou hoje o que eu sou na dança, com muita modéstia, com muita humildade, devo também com muita consciência e com muita gratidão a Luciana Bivar, certo? E com o Tiaguinho já falar sobre essa relação da dança e o primeiro contato, como é que foi para ele o primeiro contato com a dança. E já com Luciana Bivar nós vamos falar sobre dança popular e essas recordações, essas lembranças do passado aí, bem bacana, tá certo? Então, a gente vai ver logo mais, né? Ou seja, daqui a algumas horinhas, daqui a menos de 24 horas, teremos mais duas lives amanhã, tá certo? Mas hoje vamos falar com Larissa, né, Lari? Pode chegar, tá certo? Quando quiser, pode aparecer por aqui. E com Larissa, o nosso tema de hoje vai ser dança e religiosidade, a fé na corporalidade, tá certo? Então, vamos aí, né? Uma live bacana, bem interessante. Eu, enquanto professor, né? Eu sou professor no ensino superior e quando estou na disciplina de dança, né? Dialogando sobre várias temáticas, uma das temáticas que nós dialogamos em sala de aula é sobre essa relação dança, educação física e religiosidade. Logo mais, Lari chega para a gente poder bater esse papo, bate-papo aí bem legal, tá certo, gente? Então, aguarda só um pouquinho. Lari, Olá, boa noite. boa noite, Lari. Que bom, que felicidade estar por aqui, meu Deus. Olha, Lari, deixa eu logo passar e falar para todo mundo, tá certo? A minha conexão de internet é assim, tá meio lá, meio cá, tá? Então, a gente vai seguindo, vai seguindo. Se por acaso cair ou travar, eu faço a conexão aqui, pegando, roteando o celular aqui do pessoal, tá certo? Mas por Tá bom, enquanto a gente vai seguindo, tá bom? tá certo. Então, Lari, ó, primeiro, agradecer a sua presença, né? Você foi uma pessoa que, quando eu entrei em contato, né? Você de pronto já aceitou, já topou, isso é muito bacana, isso é muito massa, né? É, muita gente passou e vai passar ainda por aqui, por essas lives. São 25 anos de dança, 25 lives, né? Essa relação também com as configurações do mês da dança, estamos em abril, né? Mês da dança. E Lari, para quem não sabe, né, nós já tivemos aí um contato lá atrás, né, com a dança e mais recentemente no mesmo grupo de estudo e pesquisa. Né, nós estudamos na mesma faculdade. Eu saí do mestrado, você está no mestrado, né, Lari? Isso. E aí, eles faz parte do mesmo grupo de pesquisas que é o Etnos, né, lá da UPE. Então, assim, é uma felicidade imensa, né, imensa. Mais uma vez, nossos ciclos na vida se encontrarem, tá certo, Lari? Isso. Obrigada, Luan. Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite. É, Foi uma temática, assim, quando tu me passou, meu Deus, minha vida resumida. Resumiu a minha vida e o tema. Então, não só pelo convite, mas pelo carinho que tu sempre tem comigo, assim. Eu fico muito feliz. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, quando eu fui me apresentar no grupo de estudo, tu tava lá e eu não acredito. Rodei, rodei, encontrei a Alan de novo, que coisa boa. Deu muita segurança, assim, sabe? De ver um rosto conhecido de alguém que eu tenho tanto carinho. Então, muito obrigada mesmo, assim, pela confiança, pelo carinho e pelo convite. Óbvio que eu ia chamar a Larissa, lógico, né? Vamos falar de fé. Porque veja só, gente.
A gente conhece muita gente, eu conheço bastante pessoas, conheço muita gente mesmo. Mas o interessante é que cada pessoa que a gente conhece tem uma característica própria, né? E a característica de Lari, eu vou chamar de Lari porque, enfim, gente, eu tenho assim, uma aproximação de alguns anos aí, né? Desde lá, quando ela era menorzinha. Verdade. E aí, já era Lari. Então, assim, a, a, a característica que eu vejo muito em você, Lari, é uma característica de muita fé, né? De muita religiosidade, assim, é uma coisa que transborda. E eu falei pra você isso, não é porque tá ao vivo pra todo mundo ver, não é isso não. Falei pra você quando a gente tava, né, nos contatos lá, que eu entrei em contato e tal. Eu falei que é uma característica que eu vejo muito forte, né? E essa temática, falar sobre dança, né? Dentro do curso, né, do ensino superior e tudo tal, quando eu estou atuando, é uma das temáticas que eu trabalho, né? Eu trabalho sobre, por exemplo, em educação física a gente fala sobre a história da dança, né? As danças em si, mas eu também gosto de trazer algumas temáticas, digamos que a gente vai chamar de transversais, por exemplo, né? Só para colocar umas Sim, coisas aqui. E aí dança, educação física e mídia. Vai ter também lives sobre isso. Dança, educação física e gênero também vamos ter, né? Inclusive Breno, o professor Breno está por aqui, né? Na live que eu já vi ele passando por aí, ele e a companhia dele, vai falar também sobre a relação de gênero. E outra temática que eu gosto de trabalhar em sala de aula é dança, educação física e religiosidade, né? Porque a gente sabe que uma temática bem delicada. Acho que a palavra é essa, delicada, né? Porque enquanto que a gente vê no Brasil um país laico, né, ou seja, desvinculado da religião, e a gente vê que nas escolas, por exemplo, não sei como é que está essa relação agora, com pandemia, com tudo, mas na minha época, lá na minha época, a gente era obrigado a estudar religião, mas era uma religião apenas, né? A religião católica, sabendo que o Brasil tem uma diversidade fenomenal de matrizes religiosas distintas, diferentes, e por que está só uma religião? Né? Então isso era um ponto bem complexo. E aí, fora outras temáticas que entram dentro dessa própria temática maior, que é a relação da dança, da religiosidade e da educação física, né? Então eu falei, tenho que trazer essa temática também para dialogar, mas só que de forma sem ser aquela forma acadêmica, né? Mas uma forma mais de bate-papo mesmo, tudo tal. E eu comecei a pensar, quem são as possibilidades, tudo tal, enfim, né? De pessoas, enfim. E aí, conversando com Elide, né? Aí eu falei, olha, eu pensei aqui em Larissa também, não sei o quê, né? Você falando, as pessoas têm pensado em outras temáticas e na religiosidade. Ela falou, Larissa com certeza vai dar conta, com toda certeza, né? E eu já queria, aí quando ela falou, eu falei, então vamos lá, né? Vamos entrar em contato, vamos ver se ela vai aceitar, porque também, né? É muito também, assim, delicado, é muito, né? De cada um e tudo tal. Aí eu falei, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. E consegui, e consegui. Então, esse, Larissa, vê só. Diz, fala. não, esse tema realmente, assim, é bem delicado, né? Mas é algo que eu me sinto super à vontade de falar, de dialogar também com outras pessoas. Então, enquanto a isso, pode ficar tranquila. Eva, então vamos seguir. Então já vamos entrar aqui na conversa, no bate-papo. E eu já vou te perguntando como é que a dança entrou na tua vida, né? E aí, conta pra gente a tua história. Enfim. Então, a dança entrou na minha vida, eu tinha 6 anos. E aí foi por algo muito específico, porque na época a minha médica falou que eu estava engordando muito. Ela falou, ó, tem que ter cuidado, porque ela vai acabar entrando e ficando com sobrepeso. Então ela tem que fazer alguma atividade. E na escola da época onde eu estudava, não tinha escolinha de futsal, de handebol, de esportes. Tinha escolinha de dança. E aí eu fui pra dança meio que, ó, tem que ir pra dança porque só tem isso pra você fazer, aí tem que ir. Aí quando eu entrei, pronto. Quando eu entrei, eu não quis mais sair. Eu não quis mais sair. Eu sempre fui muito de esportes, na verdade, muito. Sempre. Futebol e handebol, principalmente. Eu sempre estava no meio jogando, eu sempre estava envolvida nesses esportes. E aí eu lembro que teve um momento assim que Tia Elide chegou pra mim e falou: Ó, você vai querer esporte ou é dança? Porque não tá dando, porque eu me arrebentava toda, né? E tinha que colocar a meia calça do balé, aí não entrava a meia calça. E eu, tá bom, vou escolher a dança. E aí eu fui na dança ali, fui seguindo e fiquei até conhecer a Lan, que foi na companhia. Quando eu conheci a Lan, eu entrei no núcleo de formação de bailarinos e a Lan já era do elenco, né?
Acho que eu tinha uns 12 anos, não lembro ao certo assim a idade, mas eu Era acho mais que ou menos. né? Acho que era mais ou menos uns 12 anos. E aí eu comecei nesse núcleo e fui levando mais para um lado profissional mesmo, assim, a dança para um lado profissional, de querer seguir carreira e para esse lado. E aí a gente começou a viajar, ir para festivais, né? Assim, em Pernambuco mesmo, interior e tudo. E aí teve uma dos convites, foi para dançar em São Paulo, para fazer aula, na verdade, em uma academia super reconhecida lá. E eu fui uma das bailarinas que foram para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu comecei. Eu já tinha esse foco da vida profissional da dança. Era esse o meu objetivo depois que eu conheci a dança. No começo foi porque tinha que fazer, depois eu fiquei nesse foco. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deslumbrei assim, sabe, com as coisas do mundo da dança. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Só que a gente não manda nos planos da vida, a gente não manda, né? E aí, quando eu tava lá, eu comecei a sentir muita dor no joelho. Muita mesmo, assim, de não conseguir acabar os 2 últimos dias, eu acho. Eu não fiz as aulas, não consegui. E aí, quando eu voltei para Pernambuco, eu falei: não, eu preciso procurar o que é isso, o que são essas dores. E eu lembro que estava na época da estreia de um espetáculo, que foi comparecer em um cordelista, que eu fazia Uhum. um dos personagens principais, que era a filha da personagem principal. E aí tinha uma coreografia que era só eu e Tia Ellen. E eu tenho que dançar. Como é que eu não vou dançar? Não tenho o que fazer, eu vou dançar. E aí eu continuei com o joelho doendo, continuei, fiz a estreia do espetáculo, ficou em cartaz por um tempão, assim, não me lembro quanto tempo foi. Aí eu fiquei, fiz tudo o que tinha que fazer de compromisso. Depois disso eu não, agora eu vou dar uma pausa na dança e vou atrás de cuidar da minha saúde. Foi quando eu comecei a ir para um monte de médico, um monte de médico, um monte de médico, e todos falavam: é por causa da dança, é porque você se esforça muito, é porque você tem uma rotina muito puxada. E de fato eu tinha, porque eu chegava da escola, eu estudava de manhã, e aí quando eu chegava eu só fazia almoçar, tomar banho, fazer a tarefa de casa e ir para a escola de dança. E aí eu só saía quando estavam varrendo lá e ó, vai fechar, tem que estar indo embora. Era quando eu saía. Então, realmente era uma rotina bem puxada, assim. No sábado eu tinha o ensaio da companhia, às vezes até no domingo. Então, era um esforço físico grande mesmo. Então, fazia um pouco de sentido o que eles estavam falando, de fato. Mas eles foram, engessaram, eu lembro que engessaram minha perna todinha, assim. Falou, ó, você tem que ficar de repouso. Já que você não consegue, a gente vai estar engessando sua perna. E eu, mas gente, é assim que se resolve as coisas. Simplesmente engessaram minha perna. Aí, ok, eu fiquei, eu, não tá adiantando, fui, tirei o gesso. Não façam isso em casa, não façam isso em casa. Aí eu fui, tirei o gesso, não tá adiantando. Aí fui, e esse tempo todo, isso foram meses, sabe, atrás dos médicos, eu fiquei sem dançar. E eu tava Uhum. desesperada porque eu tava sem dançar. E aí até que eu cheguei a um médico quase mais ou menos quase 2 anos depois, assim, só fazendo exame, ninguém descobria, e eu sem dançar. Nisso foram piorando as dores, piorando, piorando muito. Eu fiquei acamada porque eu não conseguia colocar o pé no chão, porque eu sentia muita dor. E aí eu perdi o movimento da perna. Então, para uma bailarina, perder o movimento da perna já era uma coisa muito desgastante mesmo, assim, era tipo o sonho desmoronando, né? E Uhum. aí eu fui para um médico específico e ele fez outros exames, fez uma biópsia e chegou para mim, para minha mãe que estava comigo no dia e falou: ó, então, seu diagnóstico é de câncer, tá? Você tá com câncer, provavelmente vai ter que amputar sua perna. É exatamente assim Desse, como eu tô falando. desse, assim, olha, é o seguinte, né? Gente, É pelo amor de exatamente assim. Ele falou: realmente era como a gente tava esperando e tal. Não vamos falar mal dele não, porque eu sou apaixonada dele. Não, Mas sim, mas nesse dia o impacto, né? Tá. Mas nesse dia eu não gostava muito dele, não. Nesse dia específico. Ainda não gostava, não. Ainda não gostava dele. Aí ele pegou e falou: é realmente como a gente estava imaginando, tá? Você está com tumor maligno, você está com câncer, e muito provavelmente a gente vai ter que amputar sua perna. E eu assim, né? Como assim? Uma bailarina vai ter que amputar a perna, gente? Nada fazia sentido na minha cabeça. Aí eu, tá, mas
Aí foi nesse momento que eu descobri a minha fé. É exatamente nesse momento. Porque foi quando eu falei pra ele assim: tá, mas eu vou ficar viva, né? Aí ele falou: ó, suas chances vão aumentar. Tipo assim, a gente não sabe, mas a chance vai aumentar se tirar sua perna. Porque o tumor era no joelho, era no fêmur. Aí ele: ó, se a Aham. gente tirar a sua perna, talvez as chances aumentem. Não, eu vou ficar viva. Aí eu fui sair, já fui para outro hospital para poder começar o tratamento, né? Eu fiz a quimioterapia. E aí meu tratamento foi só a quimioterapia. E aí, quando foi, eu acho que mais ou menos no terceiro bloco da quimioterapia, ele falou não, eu vi o meu joelho desinchando, porque era muito Uhum. inchado. O tumor era mais ou menos do tamanho de uma maçã, assim. Então era muito inchado. E aí eu vi meu Porque- joelho. Até porque passou 2 anos nesse processo de nenhum médico identificar e, olha, vamos gestar, fique parada, né? Não pensaram na possibilidade de, olha, vamos fazer um exame mais aprofundado? Não pensaram, né? Então, Isso. 2 anos depois, obviamente, estava bem desenvolvido. Pois é, Uhum. e essa demora foi o que foi o divisor de águas, assim, sabe? Para poder chegar nesse ponto. Tanto que quando eu fiz os exames, eu descobri que eu estava com outro tumor no útero e tinha nódulos espalhados já. Eu estava no estômago, intestino, rins, coluna. Só não tinha na minha cabeça, mas para baixo já estava muito espalhado. E foi por causa disso, por conta dessa demora, né? E aí, eu acho que no Sim. terceiro bloco, mais ou menos, meu joelho começou a desinchar, desinchar. E aí, ninguém entendeu nada, né? Porque a menina amputou a perna. De repente, o tumor tá sumindo, tem alguma coisa errada. E a minha gente, não tem nada de errado, não, tá tudo certo. É exatamente isso, é pra ele sair mesmo, né? E aí, o Aham. médico chegou pra mim e falou: ó, a gente vai fazer um exame porque a gente tá vendo que o tumor não tá mais aí. Aí eu, vamos fazer o Uhum. exame. Aí fez o exame e viu que não tinha nada, mesmo assim, tinha saído, o tumor tinha sumido. E ele falou, O tumor, o tumor que era maligno já tinha saído. Depois da isso, terceira, quarta, sessão, mais ou menos. isso. Depois De desse quimioterapia. tempinho, depois desse tempinho já tinha sumido. Ô, Lari, então, mas me explica pra gente, porque realmente a gente ouve muito falar, né? Enfim, algumas pessoas próximas, a gente às vezes não sabe os detalhes. Quanto tempo de uma sessão para outra sessão, né? Então, para esse diagnóstico, por exemplo. Isso, ó, depende muito do diagnóstico, tá? Depende muito do tipo do câncer e aí eles definem o tratamento. Mas geralmente é de 21 em 21 dias. Então, isso que começou a sumir é mais ou menos uns 3 meses por aí, sabe? Porque é o Uhum. tempo que você toma a quimioterapia. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Como é que toma a quimioterapia? As pessoas me perguntam muito isso. Pode ser, tem gente que toma comprimido, mas o meu caso, assim, é como se fosse uma bolsinha de soro. Sabe quando você vai para o hospital e fica tomando soro? Só que o líquido Sim. que está ali dentro é o líquido da quimioterapia. E aí ele vai Uhum. entrando ali na sua veia, né? E vai pro organismo. E Sim. foi aí que ele falou, ó, realmente não tem mais, então, até então, você não vai precisar amputar sua perna. Aí, ótimo, era o meu objetivo, né? Eu tava ali nesse foco nisso. Aí foram passando o tempo, eu fiquei 10 meses internada fazendo o tratamento com a quimioterapia, né? Então eu fiquei, além de quase 2 anos, mais 10 meses sem dançar, se somando Uhum. o total. E quando eu tava lá, eu sempre quis fazer o curso de educação física. Sempre foi o meu sonho. Nunca teve. Talvez eu queira fazer medicina. Não. Era educação física por causa da dança. Por causa da dança, por causa dos esportes. Inclusive, os professores diziam muito isso quando meus pais iam pegar as notas, né, lá na escola. Oh, sua filha tem grande potencial de fazer medicina. Aí eu, educação física. Eles, não, mas calma, Larissa. Você vai crescer, você vai ver. Minha gente, é educação física. Eu não vou sair da educação física. É isso, é o foco. E aí, durante o tratamento, eu tava, na época, quando eu comecei, eu tava no segundo ano. E aí, quando eu acabei, eu tava no terceiro ano. E era ano do Enem. E eu, meu Deus, como é que Uhum. eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para poder entrar? Já entrar no curso. E eu passava, porque eu fiz o tratamento no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é do lado da ESEF, né? No mesmo campus, assim. E eu passava para ir para o hospital, eu olhava para a ESEF e eu, meu Deus, um dia eu vou estar aqui. Eu só falava isso, um dia eu vou estar aqui. É, Vou chegar, espera.
Tô Mas pegando Lari, energia. mas então, e vê que interessante, só para poder dar uma pausa rapidinho. Eu também faço muito isso. Eu fazia muito isso. Eu moro em Palmarelo, né? Enfim, e eu ia para TGPO, passando pela BR. Toda vez eu passava pela Federal, eu dizia, não sei por que, mas eu tenho muita conexão com esse local, na Federal, né? E aí eu estudei biblioteconomia, não terminei. Estudei dança, faculdade de dança, não terminei. Fui professor substituto de lá, né? Então, assim, tipo, sabe como você fica nessa relação? Eu vou ter conexão com. Eu tenho muito isso também, assim. E tudo na minha vida que já aconteceu de ter conexão com um local e tudo tal, é porque eu passava e mentalizava essas coisas, né? Não sei se isso também se reverbera. Eu sou uma pessoa também que acredito muito na força do pensamento, da sua fé em si, né? Mesmo assim. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu, sabe, eu acho massa essa tua fala para as pessoas que estão em casa mesmo, sabe? Que estão ouvindo a gente e que vão escutar depois, porque essas lives as pessoas estão acessando depois, né? Então nem. Quando eu vejo, tem lá, tipo, 300 visualizações, não sei quantas visualizações. Eu tô, tipo, ai, meu Deus, explodiu. E aí isso é massa. Então, tu passava por lá e dizia, é aí, daqui a pouco. Era, eu passava por lá, eu falava, eu quero estar aqui, é aqui que eu quero estar. E aí o carro ia pro outro lado, né, do hospital. Vai ser internada, mas vai pra lá. E eu, tá, mas eu já volto, eu vou voltar pra cá. E aí no hospital, foi quando eu tive que estudar no hospital, né, porque eu queria sair do terceiro ano e já começar na faculdade, porque eu descobri o quê? Que a gente não tem muito tempo, que a gente não pode perder o tempo que a gente tem. Então eu já queria sair e começar. E aí eu fiquei estudando no hospital para poder fazer o Enem, sendo que eu nem tinha acabado o terceiro ano. A louca já fazendo o plano lá na frente. Aí foi quando eu fiz o tratamento, né? Acabei o tratamento. E aí fui atrás da escola, né? Fui atrás da onde eu estudava e lá eu perturbei com todo mundo. Eu fui chamar o diretor, chamei o coordenador. Eu disse, eu quero terminar, o que é que a gente pode fazer? Isso era setembro, mais ou menos. E o Enem era novembro, eu acho, alguma coisa assim. Eu não tinha Aham. feito nenhuma prova. Só que o que eu tinha feito? Eu tinha feito um grupo com os professores da época do ensino médio e eles mandavam os assuntos para mim. Então eu ia estudando no hospital. No final, quando eu fui cobrar, ele falou, mas não tem carga horária. Eu tenho. Olha aqui, ó, o grupo aqui com os professores. Claro que tem carga horária. Claro que tem. Aí ele, não, aí foi, levou para o Ministério da Educação, meu caso. Resumindo, Uhum. eles conseguiram, eles falaram, ó, se ela atingir a média, ela tem que fazer as provas. Se ela atingir a média, a gente conclui o terceiro ano dela. Aí eu saí do hospital e já fui estudar de novo, né? Pra poder fazer todas as provas de um ano em mais ou menos 2 meses. Aí eu fiz as Meu, provas, é tudo muito intenso na minha vida, não tem um meio termo. estamos vendo. Ou vai, né? Ou vai Não ou vai. tem. Não tem opção, é isso. Só tem essa. Aí eu fiz as provas, consegui atingir a média, aí acabei o terceiro ano, fui pra formatura de lenço, de muleta, que na época eu usava uma muleta por causa do meu joelho. Fui, Uhum. fiz tudo que tinha direito. Aí fiz o Enem, e antes de sair o resultado do Enem, eu já sabia, eu já imaginando, né? Quero entrar. Quero entrar, não é possível que eu fiz tudo e não vou entrar. Então, o que eu fiz? Eu fui, fiz o Enem e fui bater na porta do médico. Doutor, cheguei. Ele, o que foi, Larissa? Tu não já tá fora de tratamento? Tá fazendo o que aqui? Eu quero que o senhor corrija a minha perna. Por quê? Por causa do tumor, o quanto ele ia crescendo, vamos imaginar que é o fêmur. Ele ia crescendo, Tá, ele foi empurrando. Foi empurrando sim. minha perna, então ela ficou assim. Exatamente assim. Então não tinha como Aham. eu voltar a dançar assim, porque eu não aguentava de dor também. E eu Sim, falei, ó, sim. o senhor tem que corrigir a minha perna porque eu quero voltar a dançar. O meu projeto é esse. O O meu primeiro projeto projeto. já passei, né? Já venci. O primeiro projeto era a minha perna. Eu já cheguei pra ele, ó. Tá aqui, eu quero que o senhor corrija isso aí, dê seu jeito. O senhor estudou pra isso, então dê seu jeito. Aí ele, não, a gente vai ver como pode fazer, mas eu lhe digo logo. Você não vai poder voltar a dançar depois que você fizer a cirurgia. Aí eu falei, por que não? Ele, porque você vai ficar com muita limitação, a gente vai ter que colocar placa, pino na sua perna. Então você não vai poder voltar a dançar. Eu, tá bom, mas eu vou querer fazer, porque eu sei que eu vou poder voltar a dançar. Eu sei que eu vou passar na faculdade de educação física quanto mais voltar a dançar. Isso aí não vai ser nada. Quero fazer a cirurgia. E nessa história toda que eu tô contando,
a fé sempre esteve ali, sabe? A fé Aham. sempre foi o que me dava forças para continuar, de tipo, eu acredito nisso. Eu nunca pensei no tratamento que eu fosse morrer, nunca. Eu sempre achei que eu ia ficar curada. Sempre. A mesma coisa de passar pela frente da faculdade e pensar, eu vou estar aqui. Era a mesma coisa no tratamento. Eu dizia, não, eu vou ficar curada. Não tem outra opção. A opção é ficar curada. Eu vou ficar curada. Era a mesma coisa com a dança. A dança me motivava, sabe? Eu ficava, eu quero voltar a dançar, então eu vou fazer tudo para voltar a dançar. E aí, quando eu cheguei pro médico para falar, ó, isso é o projeto da minha perna, isso é o projeto da minha perna, aí ele falou, tá, então a gente faz, mas não vai fazer agora. Você precisa descansar, seu corpo tá muito fraco e tal, não sei o quê. Eu, tá bom, em julho eu volto. Isso era janeiro, mais ou menos. Em julho eu volto. Aí saiu o resultado do Enem que eu tinha passado. Aí na Aham. UPE, né? Educação Física na UPE. Aí eu, agora é que eu vou ter que fazer essa cirurgia. Porque eu vou entrar no curso de bengala não, de muleta. Respeita a minha muleta. Vou entrar de muleta no curso de Educação Física. Todo mundo vai ficar, gente, o que, é que essa menina tá fazendo aqui, né? Aí eu peguei, fui, fiz a cirurgia. Ele falou, ó, Larissa, deu tudo certo na cirurgia, você vai ter mais ou menos aí uns um ano, 6 meses não, um ano pra voltar a andar sem as muletas. E mais ou menos 6 meses a gente tira uma das muletas. Aí eu, tá bom. Isso foi a previsão dele, mais uma vez o quê? Equivocada, porque não aconteceu. E aí, a mesma dedicação que eu tinha com a dança, de ficar o tempo todo fazendo aula, eu transferi isso para fisioterapia. Então, eu fazia 24 horas de fisioterapia. Quando eu não estava na fisioterapia, eu estava na hidroterapia, eu estava fazendo fisioterapia em casa. Comprei as coisas de fisioterapia, ficava fazendo em casa. Tudo para poder conseguir voltar a dançar. Era esse o foco, sabe? Era o foco. E aí ele pegou e falou: ó, 6 meses, tá, não sei o quê. Quando foi com 2 meses, eu voltei pra ele, ele, você já tá muito bem. Eu disse, doutor, acho que eu vou voltar a dançar, né? Talvez você volte realmente. Com 3 meses eu tirei uma muleta, já não precisava de uma muleta. Com 6 meses eu tirei as duas, o que era pra ser em um ano. Foi, o que era pra ser em um ano eu fiz 6 meses. Mais uma vez mostrando, doutor, olha só, presta atenção. Não é bem assim, né? Esse determinismo não está contando comigo. Então, começa a notar aí que existem outras possibilidades também. Foi tipo isso, ó, doutor, o senhor tá falando uma coisa que o senhor não tá sabendo, porque se tem uma coisa que não me falta é fé. Então, quem tem fé acredita. E quem acredita tem mais chance de conseguir do que o senhor que está desacreditando. Então, faça o seu trabalho, que eu vou fazer o meu. Pode deixar comigo, que eu faço o meu e vai dar tudo certo. E aí eu peguei, tava sem as muletas já com 6 meses. Aí eu falei, tá, agora eu posso voltar a dançar. Ele, olha, tenha cuidado. Porque eu sei como você é, vai querer começar já fazendo tudo, não faça nada de impacto. E essa cirurgia que eu fiz foi para colocar uma placa e 8 pinos. Então hoje eu tenho uma placa e 8 pinos no fêmur. Ele Hum. falou, tem que ter cuidado, não sei o que, como é que você vai fazer. Eu, tá bom. Saí, nem ouvi muito ele assim, não. Não vi muito não, na verdade. Variar, né? Para variar um pouquinho. Aí eu fui, cheguei pra tia Elide e eu falei, tia Elide, já estou sem muleta, já posso voltar a dançar. Ela, calma, Larissa, calma, vamos começar devagar. Aí eu comecei nas aulas e por aí foi, sabe? Eu falo que na dança tem dois momentos muito específicos, assim. O primeiro foi com a visão do profissional, sabe? De fazer porque eu amava, porque eu queria viver daquilo e porque só me via naquilo. E o segundo foi depois do tratamento, que foi aí que eu me encontrei com a fé. Porque eu digo que antes eu não tinha muita fé. Talvez eu nem tivesse fé, porque eu era uma pessoa que eu tinha qualquer coisa já ficar, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer, tô com a dor de dente, eu vou morrer, tenho certeza que eu vou morrer. E aí, depois do tratamento, eu me encontrei com a minha fé, sabe? E não tinha nada que me fizesse me perder daquilo ali. Eu acreditava naquilo, era aquilo e era aquilo. Era a minha fé. E foi aí que eu comecei a ter essa fé. E aí eu transferi isso para a dança. Então, Uhum. o primeiro momento era essa dança, na visão profissional mesmo.
E o segundo momento era dança também com a visão profissional, mas pro lado da fé. Então eu comecei, eu não gosto de falar assim que eu danço na igreja, pra igreja. Eu danço Aham, e as sim, pessoas, eu quero que as pessoas entendam que a minha dança é a minha conversa com a minha fé, sabe? aham, Independente de onde eu esteja. Eu quero estar ali inteira com a minha fé. A minha fé é como eu expresso na dança. Isso sou eu, isso é a minha fé. Então, esses dois momentos na dança são bem marcantes, assim. Um não anula o outro. Tudo que eu aham. aprendi, tudo que eu tenho de técnica foi por causa do primeiro momento. Mas hoje eu Sim. faço tudo isso voltado para minha fé e para aquilo que eu acredito. Pode falar, Ah, Alan, que eu tô aqui, né? não, mas eu tô. Ó, sabe, né? Gente, é porque teve a gente se encontrou, não sei quando foi que a gente se encontrou, inclusive vou fazer até uma pergunta desse encontro que a gente fez, pra tu repetir aqui a história. Que toda vez que eu tô com a Larissa, eu tô aprendendo. É um aprendizado, assim, de vida, né? De força. Olha, é como você diz, né? Tipo, eu tô com não sei o quê. Hoje mesmo, hoje, depois do almoço, do nada me deu uma dor aqui nessa região daqui e foi descendo pro estômago. Eu peguei manhã, eu vou pro quarto. Uma dor muito grande, muito grande. Peguei pro quarto. Aí manhã, e aí tá passando, eu falei, manhã eu tô canalizando pra ver se a dor desce. Enfim, né? Parece que seja outra coisa. E fiquei assim, mas é uma dor muito grande. Eu falei, meu Deus, será que ela você vai morrer? E, gente, isso não é nada, nada diante das histórias que Larissa vem contando assim da vida, sabe? De força. E é isso. Esse é o percurso. E Lari, conta pra gente, se quiser também, óbvio, né? Conta pra gente uma história, porque tu falou, né? Se encontrou aí, ó, a Lívia falando aqui, tá vendo? Aprendi muito com ela esses anos, tá vendo? A gente aprende muito, muito, Lari, muito. Você não tem noção, acho que tu até tem noção, mas não sabe a dimensão que é desse aprendizado pra gente, Eu acho que sabe? eu não tenho noção, sabia? Eu não tenho, porque é algo tão comum pra mim assim, tão Uhum. natural que eu escuto as pessoas falando isso, mas eu não tenho noção disso assim, porque pra mim é tipo, tá ok, pra mim é ok, sabe? Pra mim, ok, né? Essa aí eu falo, vamos embora. Então, ô Lari, conta pra gente uma história que tu me contou que eu fiquei encantado, assim, tipo, tu falou que chegou a dançar na igreja, chegou a dançar alguma coisa do tipo assim, e acabou que uma outra igreja, do nada, muito distante, não sei o quê, nem sei se tu tá lá ainda, mas enfim. Mas foi uma história que tu me contou, não sei se tu lembra dessa história. E aí, aquele lugar te chamou muito, assim, internamente, e você foi pra aquele lugar que era muito mais distante, que você mora, não sei se tu mora no Janga ainda, mas tu morava no Mara. Janga, tal, enfim. Conta essa história que eu achei, assim, tipo, porque também isso faz parte dessa relação interna, né, de uma fé que acontece que você às vezes nem sabe e depois você sabe o porquê, né? Isso, eu acho que é essa história que eu vou contar. Se eu não for, tu fala, né? Isso não. Tá. Se não for, é outra que eu vou aprender também. Então, eu, como eu falei, durante o tratamento foi onde eu descobri a minha fé. E aí eu não sabia como colocar isso com a dança, porque eu não conhecia a igreja, eu não conhecia esse mundo mesmo assim religioso. E aí foi quando eu fui para um acampamento, e aí nesse acampamento de igreja, e aí nesse acampamento eu vi as pessoas dançando e eu fiquei, como assim? Como é que eu não tô ali? O que é que tá acontecendo? Eu quero estar ali, eu quero muito ir para esse lugar. E aí quando você descobre esse esse chamado mesmo assim, sabe? Esse é como se fosse um impulsionamento assim que você vai. E aí era Aham. muito, como ela falou, era muito longe. Era mais ou menos 1 hora e meia de ônibus assim. Eu pegava 2 ônibus para chegar. Mas eu senti algo muito, muito forte em relação a estar Uhum. dançando para Deus, estar dançando na igreja também, e estar levando para as pessoas a minha fé. E aí essa forma foi a forma que eu achei de fazer, que eu pude juntar duas coisas que eu amava, que eu amo, a fé e a dança. Então, esse foi um impulsionamento mesmo assim. E quando eu vi, eu estava no sábado, acordando cedo, que eu não gosto de acordar cedo. Acordando cedo, pegando 2 ônibus, mais 2 ônibus para voltar. E eu, gente, onde eu fui parar? Como assim? E é isso mesmo, isso é sobre fé também.
sabe? Uhum. É sobre você entender, porque eu acredito muito que cada pessoa, independente da religião, ela tem um propósito na vida. Ela tem um propósito, sabe? E aí, quando a gente vai vivendo, a gente vai entendendo quais são esses propósitos, assim. Nem que não tô falando que seja em relação a Deus, mas tem um propósito para viver, sabe? Essas Ah, pessoas, elas se encontram com esse propósito. Então, quando você encontra o seu, você é levado para aquilo e quando vê você tá lá acordando cedo, pegando dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar e tá lá fazendo isso. Então é algo que eu carrego muito comigo assim, sabe? De levar o meu propósito para as pessoas. Não para que elas tenham o mesmo propósito que eu, mas que elas sintam um pouco de como eu me sinto quando eu tô vivendo uhum. ele. Entendo. É sobre acreditar, né? Você acredita naquilo, né? E, enfim, você vai e faz, enfim. Eu, bem, eu sei bem nessa relação, né? De você deslocar, porque, tipo, voltei a morar novamente, né? Eu só passei, acho que, alguns meses morando perto do trabalho, mas começou a pandemia, eu voltei para Capão Amarelo. Então, na verdade, nunca saí daqui, né? Todas as minhas coisas estão aqui, cartas, enfim, tudo, né? E meu quarto continua aqui, né? E daqui é que eu falei agora, durante a pandemia, porque foi o meu local de trabalho, aqui é meu escritóriozinho. Mas eu não tinha isso não, eu estudava no chão, sem cadeira, sem nada. Depois que você se torna professor, né, vai ganhando um pouco mais de dinheiro, tá? Você vai se organizando. E aí, e aí o que acontece? Tu falou, né, que sempre tem aquele chamado, aquela, tipo, aí é meu lugar, né? E mesmo que as pessoas dizem, as tuas notas são muito boas, né? Vai fazer medicina, vai fazer. Não, educação física, né? Então já tem esse foco, esse acreditar naquilo, independente de qualquer coisa, né? É, bem, nessa relação, né, adentra uma das categorias que a gente traz aqui como título de temática de hoje. Né? A nossa temática é dança, o pessoal está chegando, porque live do Instagram, né, não é uma palestra, é um bate-papo mesmo temático, a gente só chama palestra porque a categoria que tem lá, né, no projeto edital e tudo tal, mas é um bate-papo, e nesse bate-papo da gente, a nossa temática é dança, né, e religiosidade, essa relação aí da fé, né, da corporalidade. Então, essa categoria corporalidade é uma categoria que faz também presente dentro da educação física, né? E é onde Larissa, né, o local de fala dela também agora, né? E muito mais ainda, com muito mais aprofundamento, porque ela também está no mestrado, tá? E nessa relação, mestrado em educação física, tá bom? Um dos programas mais difíceis. Eu preciso dizer isso, não é porque eu também passei por lá, não, mas é porque realmente é. Né? Lívia está aqui, ela sabe que é difícil, é um dos mais difíceis do Brasil de entrar pela relação do conteúdo, né? O sarrafo que a gente chama, né? Que é o nível de qualidade dos estudantes do estricto senso lá no mestrado, doutorado, realmente é muito elevado. Como eu falei na live com o Lívia, as estatísticas apontam isso, né? Então, os concursos que acontecem, vem de onde a maioria dos melhores concursos que tem, né? São de lá. E Lívia dizendo, ai, 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 não tem ai, ai, não, viu, Lívia? E nessa relação, Lari, como é que tu pode trazer assim uma fala? Porque, bem, tua experiência de vida na dança, tua experiência de vida com o câncer, tua experiência de vida na vitória, na fé, nessa religiosidade, tá? E nessa relação, como é que tu dialogou dentro da educação física? Né? Como foi essa relação para as pessoas entenderem que tem conexões? Porque é interessante como ainda as pessoas pensam que educação física... Eu tenho alunos de primeiro período que pensavam, eu pensava que só era esporte. Entre em educação física, tudo bem, não tem problema, né? Se pensar que só é esporte, não tem problema nenhum. Mas ainda tem pessoas que pensam dessa forma e ficam muito limitadas a pensar dessa forma, né? E a educação física ela é muito ampla. Então, como é que tu, com toda essa tua bagagem, apesar de ser muito novinha, né? Porque ela falou aí que com 12 anos estava dançando e eu já estava lá, como, né, na direção, junto com ela, junto com tia Ellen, e tal, tal, tal. Parece que eu sou muito velho, não sou não, viu? Mas tudo bem. E aí, tô muito nova, muito experiente, assim, com muita, sabe, com uma carga assim, de emoção muito grande. Como é que tu dialogou dentro, né, da educação física? Conta pra gente, porque também é outra lição. E, enfim, né? Então, quando eu cheguei logo assim na faculdade, eu já fui meio que abordada, essa palavra. Eu fui meio que abordada pelo professor Marcelo Tavares. Ele falou: Ó, eu tenho um projeto para você e esse projeto eu queria muito. Eu tô sem ninguém para dar continuidade e eu acho que você é a pessoa certa.
porque ele tinha visto, saiu uma matéria no jornal, falando da minha história e tal, que eu tinha ficado curada e que eu tinha passado na UPE. E ele viu Uhum. esse jornal e falou: quando essa menina chegar, eu vou atrás dela. E foi exatamente isso. Ele falou: ó, esse aqui era um projeto, é um projeto com as crianças com câncer do hospital onde eu fiz tratamento, e aí com jogos e brincadeiras. E ele falou: ó, eu sei que eu não sei se você vai topar, porque tem muito lado emocional. Então, eu não sei como é que você vai, se vai se identificar, se é isso que você quer. Aí eu falei, eu quero. Peguei o projeto. Na hora eu peguei o projeto. Então, eu vou ler sobre e tal e falo com o senhor depois. E esse projeto eu tinha participado enquanto paciente, porque a menina que fazia o projeto, a estudante na época, era quando eu estava fazendo o tratamento. Então, eu não Aham. sabia que era um projeto da faculdade, nem nada disso, né? E quando ele mostrou, eu falei, eu conheço esse projeto, eu amo esse projeto. A minha Inclusive, Inclusive, eu participei dele como paciente. Então, vê que as coisas estão super interligadas. Não tem como falar da dança sem falar da fé, sem falar da educação física. É sempre uma tríade assim, sabe? Quando eu tô falando, já vem aqui várias coisas enquanto eu tô falando dessa relação. E aí eu falei, eu quero esse projeto e eu vou estudar para fazer ele. Aí o que aconteceu? A minha ideia inicial era a dança. Era a dança a minha ideia inicial. E aí, quando eu conheci esse projeto, eu preciso muito dar continuidade a esse projeto, porque eu sei o quanto ele contribuiu na minha vida. E eu não posso deixar que essas crianças não recebam isso também. Então, eu preciso dar continuidade. E era uma área que eu não imaginava, sabia? E aí entra nessa questão do quanto a gente define a educação física isso aqui, né? É um aham. mundinho ali do esporte, principalmente o futebol, né? As pessoas acham que vão fazer faculdade de educação física para jogar futebol na quadra. E aí ele falou, não, mas é uma intervenção da educação física no hospital. Eu fiquei, como assim? Como assim? Educação física no hospital? Eu não conheço isso, professor. Ele, não, mas tem. E aí ele foi conversando comigo e eu fui me interessando cada vez mais sobre. Inclusive, uma questão super importante assim que me chamou muito a atenção é o quanto a educação física tem para contribuir, mas não contribui porque as pessoas se restringem a uma única coisa. É muita coisa que tem para fazer, é muita coisa que tem para a gente trabalhar, mas as pessoas só estão acostumadas às mesmas coisas. Então, foi aí que eu comecei a minha caminhada na graduação com o projeto. Não esqueci a educação física. Quando eu fiz a cadeira de dança, foi a minha disciplina amada do coração. Eu fiquei, gente, isso aqui é a minha vida. Foi com Isso Lívia, aqui. Não foi, não foi. Foi com Maíra. com Por Maíra, quê? sim. Maíra foi minha professora, acho que de estágio, não lembro exatamente. Mas Maíra foi minha professora também. Beijo, Maíra. Um beijo, eu gosto muito dela. Foi com ela. Ela é maravilhosa. Eu trouxe várias questões, assim, até questões que eu fazia na prática, mas que não conhecia a teoria. E aí, quando ela estava passando a teoria, eu fiquei, gente, isso tudo eu fazia, só não sabia, só não sabia que tinha uma teoria por trás, né? Mas eu já fazia na prática. Então, durante a graduação, eu levei tudo que eu fiz. Eu decidi que eu iria levar para o projeto com as crianças com câncer, porque era algo é algo que tem muito a ver com o acreditar do tratamento. Porque eu falava, ó, quando eu sair do tratamento, eu quero dar alguma contribuição para esse lugar, para esses sujeitos, sabe? Porque Brunelli, que foi a estudante, né? Eu tenho Aham. muita gratidão por Brunelli, assim, muita mesmo. Ela foi maravilhosa, foi uma peça super importante no meu tratamento. E ela, e ela, quando ela saiu, eu falei, não pode ficar parado. Então, Hum. esse acreditar que eu tinha no tratamento, essa fé do eu quero dar alguma contribuição para esse lugar, para esses sujeitos, se uniu quando o Marcelo chegou e me deu um projeto. Então, a graduação toda eu fiz a intervenção no hospital, que as pessoas não sabem que existe educação física no hospital, mas existe.
Pois é. Mas existe. E aí, toda a graduação, eu fui para esse lado mesmo, eu foquei nisso. E hoje, no mestrado, o meu projeto de pesquisa é com as crianças com câncer também. Então, é algo Ah, assim que eu me identifico e que eu quero muito contribuir para esse locus, assim, para esses sujeitos relacionados à educação física, sabe? O meu foco. é dentro do projeto Ludus, Isso, é dentro do programa Ludos. o Isso programa mesmo. Ludus, né? E dentro do programa Ludus, no teu caso agora, né? Tu falou aí, é dança, mas também é jogos, enfim, quais são os conhecimentos ali que vocês estão dialogando lá com as crianças? Não só você, mas os demais, né? Para as pessoas que estão chegando aqui, porque eu tenho alunos aqui dizendo que tá com saudade, não sei o quê, tudo tal. Saudades também de todo mundo, gente. Então, é bom essas lives porque a gente vai conhecendo novas configurações dentro da dança. Então, por que eu digo isso, Clary? Porque os alunos, quando. Ah, professor, mas é um semestre todo de dança. Poxa, tem faculdade que é 4 anos e ainda não dá conta de falar de tudo. Imagina um semestre, numa disciplina de 40 horas. Não dá para falar quase nada, né? Então, é muito bacana essas lives porque traz essa visão, essas outras visões sobre dança, né? E aí, Lari, no projeto Ludos, o que é que vocês desenvolvem lá dentro? Óbvio que a gente sabe que são limitações, né? Porque são com crianças, crianças e adolescentes, enfim, né? Pessoas que estão com câncer, né? Enfim, não sei se tem outro laudo, ou só é câncer também que vocês atuam. Tem outros laudos também. É só Conta pra gente. câncer. É Só só câncer, né? E câncer. quais são Mas mas o diagnóstico, o tratamento do hospital são para crianças e adolescentes com câncer. Porém, existem algumas deficiências ocasionadas pelo câncer. Então, aí existem outras patologias também nesse âmbito. Então, o programa Ludos, ele tem 3 projetos dentro dele, que são as crianças na creche, as crianças com câncer e os idosos de um abrigo. Então, o foco da gente são os jogos e as brincadeiras. Porém, a gente quer proporcionar ludicidade, né? Então, é, o conhecimento que a gente quer levar são os jogos e as brincadeiras. Só que quando eu chego lá com as crianças querem dançar, gente. Então a gente vai dançar. A gente vai dançar. Porque tem criança que quer o quê? Maquiar a tia. A pessoa saia de lá para ir para a faculdade toda maquiada. Então, assim, o foco da gente é a ludicidade. Porém, a gente se baseia nos jogos e nas brincadeiras para isso. Então, aí a gente usa a classificação de jogos populares. Agora a gente está começando a introduzir os jogos eletrônicos também, mas os jogos populares de salão, esportivos. E isso que tu falou, Alan, é muito importante, porque tu falou assim, existem limitações com essas crianças. E isso é algo que no começo pegava muito a gente, sabe? uhum, Principalmente a mim, porque quando a gente vai, a gente aplica esses jogos na brinquedoteca do hospital. E aí, quando a gente chega lá, a gente não sabe quais são as crianças que vão estar. A gente sabe que o diagnóstico é de câncer, mas a gente não sabe se a criança ela tá com a perna ou se ela tá sem a perna. A gente não sabe se a criança enxerga ou não enxerga. A gente só sabe quando a gente chega lá. Então a gente vai com planejamento de aula, aí quando chega lá vê que aquele plano de aula não dá para todas as crianças. Então a gente aham, vai e modifica o plano de aula. Então a gente sempre vai com o plano A, B, C, D, todas as letras possíveis no alfabeto. E aí, quando a gente chega lá, a gente percebe uma coisa que as pessoas não têm noção, mas que acontece muito e que é uma verdade, que é um fato, que as crianças que estão com câncer, antes de tudo, elas são crianças. sim, Elas são crianças, elas querem brincar, elas querem pular, elas querem correr, elas querem abraçar, elas querem chorar também, elas vão fazer birra. Então, elas são uhum, crianças. E quando muitos dos monitores, que a gente tem os monitores, né? E aí, aham. muitos dos monitores chegam lá meio assim: Meu Deus, como é que eu vou lidar com essas crianças? É quando vê os meninos pulando neles. Aí o menino desce daí, pelo amor de Deus. Desce daí, que tu tá enjoado, não vai pular em cima de ninguém. Então, esse é muito também um tabu que existe, sabe? De que as crianças não vão poder fazer nada, que as crianças não vão conseguir. Mas eu falo pra vocês que os jogos que a gente fez com ela, que a gente levou pra elas, todas elas conseguiram fazer. Todos, assim. Mesmo que a gente fizesse alguma adaptação no plano de aula, mas todas elas quiseram fazer.
Eu achei muito lindo isso, porque a mãe veio falar comigo que a filha dela pediu para trocar o dia, que ia tomar quimioterapia no hospital para poder estar no dia do jogo. Ai, que Então, massa. vê o quanto que a gente consegue chegar com a educação física, que foi o que a gente estava falando. Sabe, uma É. aceitação melhor do tratamento. A criança chorava segurando na porta, falando que não ia para o hospital. E hoje ela quer trocar o dia. E quer trocar o dia porque quer Aham. estar no hospital, sabe? Então, são muitas contribuições que a gente tem para dar com vários conhecimentos e que a gente deve dar. Não é só que a gente Uhum. tem que dar, é que a gente deve dar. Porque se a gente não dá um retorno para a sociedade com a nossa profissão, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada. Então, o meu foco continua sendo esse, de dar alguma contribuição e o público que eu escolhi, os meus alunos, são as crianças com câncer. Que massa, Lari. Olha, enfim, sempre me emociono muito, né, nessa conversa com o Lari toda vez. E é muito bacana essa tua fala de nós temos que trazer contribuições, nós devemos, né, contribuir de diversas formas, tem várias maneiras, né, a gente não só existe uma fronte de batalhas, existem várias frontes, várias maneiras, né, e isso me faz, assim, óbvio, não chega nem aos pés do que você está fazendo, mas pô, nesses 25 anos, esse ano faz 25 anos de dança, né, então, quando foi 10 anos atrás, quando era 15 anos de dança, né, na flor da idade, eu queria brincar, queria me divertir, queria festa, então eu fiz uma festa, foi uma festança, foi bem bacana. Mas quando eu falei, peraí, mas eu tô numa outra vibe, não quero festa, a gente não tá nem podendo fazer festa, estamos numa pandemia, né? De conscientização, enfim. Aí eu falei, qual é? Eu queria fazer uma coisa que pudesse contribuir, que pudesse ajudar e tudo tal, elucidar. E aí, Lari, assim, tipo, o que eu tô ouvindo, eu nem imaginava que ia ter uma repercussão tão bacana, sabe? Esse encontro, essas lives com as pessoas queridas, né? Enfim. Serginho também tá aqui, Serginho, a gente vai falar com ele no dia 11. Ó, Ai, tá aqui também, viu, Serginho, Lari? maravilhoso. Dá essa moral pra gente aqui também, no dia 11, aparece por aí nos comentários. Vai ser com o Serginho. Acho que de todos, a pessoa que eu não conhecia era Serginho, mas que outras pessoas falaram, olha, tem tal fulano. E quando chega lá, ele lá, olha, tem tal fulano. Eu falei, oh, peraí, né? Tipo, então tem alguma coisa aí que. Então, assim, mas todo mundo, são pessoas muito queridas. Então, acho que tem várias maneiras de começar a contribuir com as pessoas e começar a dar essa direção, né? Esse instiga, né? Vamos instigar as pessoas. E esperar realmente nesse debate, nesses bate-papos que nós estamos fazendo, né, que estamos fazendo eu e você hoje aqui, dialogando sobre dança, fé, religiosidade, educação física, né, corporalidade, enfim, né, que pessoas possam perceber a importância que nós temos, que vocês têm, que cada um de nós, né, a gente tem que pensar, eu costumo dizer lá com meus estudantes, que as nossas batalhas nem sempre são para nós. Óbvio, quando a gente batalha por alguma coisa, a gente consegue, conquista, e, enfim, faz parte do processo. Mas é muito mais para o próximo. As nossas lutas é muito mais para o próximo do que para a gente mesmo, né? E acaba que a gente não vê, às vezes, essas vitórias acontecendo. A gente, né, lança as possibilidades e as vitórias acontecem lá na frente, né? Quando você diz que a criança que não queria ir de jeito nenhum para o hospital e era para ela, né, tomar um medicamento para tentar se curar e tudo tal, ela decide, olha, não, peraí, eu quero ir no tal dia, porque tal dia tá lá o programa Ludos, eu quero lá. E eles sabem o quanto isso contribui, né? Eu não sei como é que. Não sei se vocês já chegaram a ter alguma estatística, alguma, sei lá, alguma apresentação de mudança em gráficos, né, quantitativamente falando, nessa relação de programa Ludos, por exemplo, né, e crianças curadas de câncer. Vocês chegaram a ter essa estatística, chegaram Então, a pensar? essa comparação, assim, essa análise da criança curada com o programa Ludos, a gente não tem. A gente tem um resultado da minha pesquisa, que foram as intervenções com os jogos, e aí a gente fez entrevistas semi-estruturadas com os acompanhantes, as crianças e com as brinquedistas do hospital. E aí a gente foi analisando, né, as falas. E o professor Marcelo mesmo, ele toda vez que ele lê, ele só falta morrer de chorar. Só falta morrer de chorar com as falas deles assim. Então a gente chegou a resultados muito impactantes que é muito maior do que a gente imaginava quando a gente Hã? decidiu continuar com o projeto, como por exemplo a diminuição do estresse, que é ocasionado pelo exercício, no caso através dos jogos que a gente faz. Isso foi uma coisa presente na fala de todos os acompanhantes. Todos Uhum. eles falaram. Quando a gente pergunta, aí você percebeu alguma mudança no comportamento? Eles, diminuição do estresse.
relaxamento e alívio. Foram três coisas assim que apareceram muito, muito mesmo assim. Aí depois vem a alteração do ambiente hospitalar, que foi o caso do menino que eu falei também, a Aham. diminuição no enjoo das crianças e Que tudo massa. isso. E se você imaginar, tudo isso é ocasionado pelo nosso trabalho, sabe? É ocasionado pela educação física. Então, vê quanta coisa que a gente pode fazer com a educação física. A criança fica menos enjoada, porque a criança tá ali querendo brincar, tá querendo jogar, tá querendo estar com a Aham. gente. Ela não tem tempo para ficar enjoada. Tem uma criança que Não. falou isso. Ela falou isso, tem uma criança que disse: Tia, eu não tenho tempo para ficar enjoada, né? Que eu quero brincar. Aí eu, Ah, então vamos, isso mesmo. então, então entra pra gente brincar. Então, é a saudade que eles falam assim. É muito engraçado que eles falam, eles são crianças, né? E eu perguntei, você sente falta dos jogos? Você sente falta da brinquedoteca? E a criança falou, sinto, tia. Eu começo a ficar saudade. Aí eu ficar saudade, ela começa a ficar um negócio assim, saudade, começa a ficar saudade. Aí eu quero vir pra cá. Aí por isso que eu voltei. Aí eu vim pro hospital. Eu, você voltou a vir pro hospital? Como assim? Essa história não tá lá. Aí a mãe dela que explicou depois, que eu fui perguntar à mãe dela, né? A mãe dela falou que ela fazia o tratamento e aí teve, eu não lembro se foi uma pausa no tratamento para fazer exame, alguma coisa assim. E como eles moram no interior, eles alugaram uma casa e estavam perto do hospital. Então, ela saía de casa para ir para a brinquedoteca para participar dos jogos. Ela não ia tomar o remédio. Ela não ia tomar quimioterapia, ela ia para os jogos, porque ela começou a ficar saudade. Então, ela queria estar lá nos jogos, porque ela estava saudade. E isso são coisas que realmente quando você vai analisar mesmo assim as falas deles, é algo assim que você fica, meu Deus, sabe? Que coisa que a gente não imagina. Eu, quando chegando, imaginava educação física dentro do hospital. De repente, um monte de resultado na minha mão, sabe? As brinquedistas falaram muito sobre a estimulação do desenvolvimento motor e cognitivo por causa dos jogos, trazendo bem assim para a área da gente mesmo esse desenvolvimento. Porque muitas crianças chegam lá muito novinha, então ou pararam a escola ou nem chegaram a ir para a escola. Então alguns Aham. não sabem as cores, não sabe, não tem mesmo assim. Se você for analisar, eu ficava fazendo os jogos e às vezes quando os monitores eu ficava observando, né? Eles não têm coordenação motora, sabe? Não, Aham. não são, não se desenvolvem. E aí isso foi um relato das brinquedistas, assim, que perceberam esse desenvolvimento motor deles, tanto como o cognitivo. A gente fazia muitos jogos também de cooperatividade, porque eles não tinham interação com o outro. Eu ficava, Sociabilidade. isso, e eu ficava, gente, são crianças, como é que eles não têm uma interação um com o outro? Mas é Uhum. porque e eu não falo só no hospital, tá? A sociedade, de um modo geral, colocam as crianças com câncer num lugar muito de vitimismo, não de vitimismo, assim, mas de pena, sabe? Aham. E aí a criança, a gente pensa muitas vezes que não, mas a criança sente. E aí eles eram muito assim, ó. Eles não olhavam pra gente, não, Olhando para super baixo. cabisbaixos, olhando pra baixo, sempre na defensiva. E aí, com os jogos, a gente foi quebrando isso, sabe? Fazia muito jogo de cooperatividade. Então, a sociabilidade foi um resultado também super importante, assim, que a gente alcançou. E hoje, quando a gente chega lá, é um tal, tia, eu quero o jogo tal. Tia, não sei o quê, puxando minha camisa. Então, hoje em dia já é totalmente diferente. Eles falam olhando pra mim, eles conversam comigo. Então, isso é educação física. Isso é educação física. Que massa, Lara. Ai, que bom. Esse projeto realmente tem que, sabe, muito mais gente tem que conhecer, tem que divulgar mais, né? Eu percebi, acho que vocês estão fazendo um grupo, como é? Tem No uma página Instagram. no Instagram, né? Inclusive, massa. Então, quem puder, gente, aí acessa lá, programa Ludos, né? E dá uma Isso. olhadinha. Já vamos lá dar essa moral, né? Enfim, conhecer o projeto e se aproximar mesmo, ver que existem outras possibilidades, né? Ai, Lari, olha, eu vou te contar, isso assim, se deixar já ficar aqui, ó, É horas e horas. Já, verdade. inclusive, estamos aqui nessa live há 60 minutos. Veja que as coisas vão acontecendo, ele vai falando.
Mas assim, mas muito, muito, muito bom, muito bom. Sabe? Muito bom mesmo. Enfim, mas como tudo que é bom, né? A gente tem que. A gente vai dando os direcionamentos, né? Olha aí, a professora Lívia, ela colocou aí programa Ponto ludos.exfpe, SFPE. tá certo? Então, quem puder dar um acesso, acessa lá a página, dá uma olhadinha, né? Enfim. Bem, Lara, então vamos aqui, né, já nos direcionar pro momento final, né? Eu fiz um padrão aqui de perguntinhas, mas logo mais com essa pergunta. Mas antes disso, eu queria te perguntar assim, ou melhor, eu queria te pedir, né? Um pedido mesmo. Traz assim uma palavra, uma mensagem, né? Enfim, um pensamento, algo que você queira trazer para a gente poder, né, dar esse direcionamento e mandar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, porque pensar isso, né? Live não é só o que estão assistindo, não. É os que vão assistir depois, tá? Então diz aí alguma coisa, né? Enfim, nessa relação aí de sintética mesmo sobre a tua vida, sobre o que você quiser, fala. Então, primeiro eu gostaria de falar para todo mundo que está assistindo eu me incluo nisso também, que a gente perceba as pequenas coisas da vida, sabe? Porque, como eu falei no começo, é muito curta, é muito curta. Então, eu hoje, principalmente, eu tento aproveitar cada minuto, cada segundo, cada coisa que eu tenho para fazer e essa esperança, assim, a fé de acreditar que as coisas vão dar certo. Como a Alan falou, eu também acredito muito nisso, assim, sabe? Da gente internalizar aquilo. Eu quero passar no mestrado, eu vou estudar para passar no mestrado, sabe? Acreditar e ir lá fazer também. Porque muita gente acredita e. Tá, eu acredito. É isso. Tô jogando aqui, eu acredito. Acreditar e ir lá, sabe? Colocar a mão na massa, fazer. Então, que a gente possa cada vez mais ter fé, acreditar que a vida tá aí pra gente ser vivida por ela. Sabe? Eu costumo falar que a gente é, a gente vive a vida e a vida vive a gente. Se a gente perde isso, a gente começa a sobreviver com a vida e não a viver. E aí vai perdendo os encantos, vai perdendo os detalhes. Eu acredito muito nos detalhes, sabe? De enxergar que, poxa, eu tô dormindo na minha cama. Isso era o meu maior sonho quando eu estava no hospital. Meu sonho era dormir na minha cama. Então hoje, todo dia, eu tô podendo dormir na minha cama. Isso é um detalhe. Eu estou podendo comer, que eu não podia fazer no hospital muitas vezes. Então, isso são os detalhes que vão fazendo a gente a ter fé, a gente acreditar, a gente a colocar um propósito na gente de vida mesmo assim e de não desistir, sabe? Quando a gente está cansado, a gente para, descansa, levanta e segue. A gente não Ah, desiste, a gente tem fé e acredita que aquilo vai dar certo. Então, que cada vez mais a gente possa ter esperança e acreditar na gente e no outro, para que a gente possa fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente. ai, meu Deus, cara. Aí, aqui eu me segurando para não chorar, Lara. Ai, meu Deus do céu, Lara. Você é muito linda. Ai. Ah, não começa a chorar não, senão vai dar ruim aqui. Vou Não, começar eu tô primeiro. segurando aqui, ó. Tô segurando, falei, meu Deus, nessas lives não vou ficar chorando toda vez, é o quê? Não dá, mas vamos lá. Mas é isso mesmo, concordo com você plenamente. Em número, grau, gênero, em palavras, em tudo, em ações. É isso mesmo, Mário. A gente tem que ter essa ciência, né? De que precisamos viver. Precisamos viver. Muita gente aí tá realmente empurrando a vida com a barriga, né? A gente tem que entender que a vida é muito mais, né, de possibilidades. Não só para nós, mas para o próximo também, né? Então, Sim. é seguir a mensagem. A mensagem foi lançada lá atrás, né? O amor ao próximo. Se você não está entendendo, alguma coisa precisa ser reorganizada na sua vida, né? Então, é isso, tá? Então, enfim, massa, massa. Então vamos lá, vamos para a brincadeira aqui, uma brincadeira que eu Vamos. organizei. Não é feito com a Gabi, mas é um bate-papo aqui, assim, tipo, toma lá da cá, né? Eu vou falar, eu faço uma pergunta padrão, que eu fiz para todos os convidados, todas as convidadas, para ninguém ficar chateado, tá? Então diz pra gente, tá? Uma palavra, né? E que te marcou, que ainda te marca. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. É, porque eu li um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E isso virou uma Hum. chave muito grande para mim, assim, porque a gente associa ser vulnerável a uma coisa ruim, né? Poxa, eu tô vulnerável hoje, tipo, eu tô fraca. E não é, ao Aham. contrário.
Se você tá vulnerável, você tá sendo você. E ser você é ser fraco? Não, ser você é ser forte. É ser quem você é. Então, a autora do livro, ela fez uma pesquisa e aí as pessoas sempre associavam a vulnerabilidade a algo ruim. Então, elas falavam situações. Teve uma que me Hum, marcou, que a pessoa entrevistada falou assim: ó, pra mim ser vulnerável é eu estar no hospital com alguém que eu amo. E aí a autora faz: pera, você tá no hospital com alguém que você ama e ser vulnerável, você tá sendo fraca, você tá sendo muito forte. Você tá dando apoio a alguém que você ama. Olha o quanto isso é ser forte. E aí o livro todo ela fala sobre a coragem da gente ser quem a gente é. E nesse hum. processo a gente é vulnerável. Então, vulnerabilidade é algo que eu levo pra minha vida, assim, para eu poder ser quem eu sou com o outro, sabe? E para isso eu tenho que ter a coragem. E ser vulnerável é ter coragem. Eu não tô dizendo que essa menina é diferenciada. Essa menina- Olha, essa menina não tem. Lari, tu tem mais de 30 anos, não, né? Eu tenho 23. 23 anos, meu Deus do céu. E eu tenho 36. Olha aí, meu Deus. Ai, que linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um sonho. Realizar. Massa. O que você mais ama fazer? Dançar. Eu queria, ó, imagina se não ia ser isso. Eu queria ver se ia ser outra coisa. O que você mais ama na humanidade? As pessoas. O que você menos ama na humanidade? O egoísmo. Ai, meu Deus, eu odeio muito egoísmo. Eu odeio muito Ai, egoísmo porque eu não gosto nem de falar a palavra odeio, que é muito forte. Mas eu, mas é que o egoísmo é você se fechar no seu mundo e você não enxergar o mundo do outro. Eu não entendo como alguém não pode enxergar o mundo do outro, sabe? Você ser egoísta é você viver aqui, ó. Aqui é o meu mundo. Então, o egoísmo é algo que eu não gosto na humanidade. Apesar de uhum, amar as pessoas, eu falei pessoas porque o que eu gosto, o que eu amo na humanidade é a alegria, o sorriso, é conversar, é ouvir, é escutar o que a pessoa está falando. Eu vi uma imagem hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, falando. As pessoas geralmente elas ouvem o que você fala para poder te responder e não para uhum. poder escutar o que você está falando. Então, eu gosto muito de escutar o que as pessoas estão falando. E isso tá nas pessoas, né? Então, o que eu amo são as pessoas, mas se a gente tirar o egoísmo delas, eu vou amar mais. Eu vou amar mais a humanidade. E interessante que as palavras, né? Não pensando como palavras, mas pensando como categorias, né? A categoria egoísmo é uma categoria muito ampla, né? Porque a gente pensa que o egoísmo é, por exemplo, o egoísmo é eu tenho muito dinheiro, não vou dar para as pessoas, não vou, né, não vou ajudar as pessoas. Ou egoísmo é eu tenho comida, tenho biscoito, não vou dar para o meu coleguinha do lado. Não, não é só isso, é muito mais, né? Tem pessoas, inclusive, que manipulam outras pessoas, né? Dentro dessa relação para lhe beneficiar. Isso é uma relação de egoísmo, né? Então, assim, Sim. tipo, é muito mais amplo do que a gente imagina. Bem colocado, Lari, bem colocado. E o que você espera da humanidade? Consciência. Acho que eu espero consciência. Consciência política, consciência, principalmente política, né? Consciência política, consciência do olhar para com o outro, sabe? Consciência. Eu espero que as pessoas tenham consciência do que a gente está vivendo, do que a gente vive e do que a gente pode viver. Eu acho que se a Uhum. humanidade tiver essa consciência, a gente vai ter um futuro muito melhor do que a gente tem. E vê, estamos aqui em 2021 falando de consciência. Isso me fez lembrar Paulo Freire, né? Na década de 50, 60 já falava sobre conscientização. Né? Estamos em 2021, está faltando, onde estão as lacunas, né? Realmente, precisamos sim a conscientização aí. Sim. Lari e a dança. Aí complicou minha vida. Aí Você, vai você acabar já, comigo. você já respondeu, minha vida. É, eu acho que a minha relação com a dança é muito de entrega, sabe? Se eu fosse colocar uma palavra, seria entrega. Quando eu tô dançando, eu esqueço o mundo,
sabe? Tô eu ali, Deus, a minha fé, aquilo que eu acredito, e eu sou transportada para outro mundo de uma forma assim que. Então, para mim é muito entrega. É a entrega do que eu sou, é a entrega da minha fé, é a entrega daquilo que eu acredito e é a entrega para as pessoas também, para o outro. Ah, que massa, Lari. Pronto. A dança. A dança. Acho que esperança. A dança é esperança. Eu aprendi muita coisa com a dança, assim. Até quando a gente estava falando de educação física, a dança, ela me ensinou muito como ser social e me ensinou muito como com aprendizados motores cognitivos, sabe? A disciplina que eu precisava ter na dança, o compromisso, a educação com os outros bailarinos, com a coreógrafa. Então, a dança é uma esperança na educação, é uma esperança no ser social, é uma esperança na fé, porque quando as pessoas dançam, elas se expressam e elas precisam ser quem elas são dançando. Então a dança é um conjunto que me leva a ter esperança na humanidade. Que massa, Lari. Ai, meu Deus. E é assim, gente. É assim, nessa lindeza, nessa leveza, nessa emoção, que a gente vai finalizando esse momento aqui de bate-papo. Ai, Lari, olha, muito, muito obrigado, de verdade. Eu falo para todo mundo, muito obrigado, né? Mas é verdade, é de coração. E você sabe disso, que a gente não tem frescura, né? A gente se conhece há muito tempo. É assim, tipo, foi um momento maravilhoso, muito bom, muito leve. As pessoas, nós estamos precisando, né? Como eu conversei com o Lívia na terça-feira, né? E nesse momento agora turbulento que nós estamos passando no Brasil e tal, precisamos de conscientização, de leveza, né? Precisamos de palavra, né? E de fé, né? Que a gente realmente tenha fé nas possibilidades e acreditar, porque não dá para desacreditar, não dá. Tem que realmente acreditar e acreditar e materializar aquele acreditar, né? A gente tem que ter fé e materializar aquela fé. Não adianta ficar também só no âmbito das ideias. Então, vamos colocar em ações, né? Em ações para nós e para o próximo. É isso, Lari. Agradecer. Ah, eu que agradeço, Alan, muito obrigada. Sempre quando eu falo, é primeiro para mim, sabe? É primeiro para mim. O ouvido que está mais perto da boca é o meu, então sempre é primeiro para mim, depois para as pessoas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de contar minhas experiências, de tentar, de alguma forma, levar um pouco de alegria, um pouco de esperança para as pessoas, um pouco de fé, porque a gente está precisando muito de fé, de acreditar mesmo que as coisas têm um propósito, as coisas têm um porquê e que a gente dá para respirar, sabe? Respirar e continuar e viver, ao invés de sobreviver nesse tempo todo. É isso. Ai, que linda. Um beijo. Larissa, um beijo. Gente, obrigada a todo mundo que estava aqui. A Bela que estava aqui, a Ju, a Sandra Zack, né? Obrigada a todo mundo que compareceu, que esteve aqui presente. A minha família dando aqui uma forcinha também. Eu falei, ó, dá essa moral lá, você entra lá também. A todo mundo, né? A Serginho que também tá aqui, que a gente vai falar com ele logo mais. Aí, Serginho, ó, falando, quando eu crescer, quero ser Larissa. Tá Já vendo? é Eu muito também. mais, já é muito mais. Então é isso, gente. Olha, um beijo, Larissa. Gente, semana que vamos chamar, Larissa, vamos chamar, que tá aqui no roteiro. Eu tenho que lembrar isso aí também, né? Amanhã, vai continuar aí as lives acontecendo. Amanhã temos duas, também com duas pessoas lindamente maravilhosas do meu coração, né? Tiago Bione e Luciana Bivar, né? Larissa, acho que ela conhece Luciana Bivar. Não sei se Larissa conhece Ai, Tiago, eu conheço, Bivar, maravilhosa. Maravilhosa. né? Eu sou suspeito para falar de Bivar, né? Eu amo muito vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e até amanhã, viu, Larissa? Um beijo enorme para vocês. Tchau, Alan, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Cheiro.